Aleluia, boa noite, queridos. Glória a Deus, tudo bem com vocês? Glória a Deus, bom estar aqui. Hoje pela manhã nós tivemos um culto tão maravilhoso, tão abençoado, assim como nós estamos tendo agora. E não é por causa de nós, mas é por causa da presença dEle, por causa da presença do Senhor. É quando Ele vem que tudo acontece. É quando o Senhor vem que os milagres acontecem. É quando Ele vem que a gente consegue perceber essa presença. E essa presença nos causa temor. Essa presença nos constrange. Essa presença nos joga no chão. É quando Ele vem, queridos, que a gente reconhece quem é. É quando Ele vem que a esperança toma conta de novo do nosso coração. É quando Ele vem que a nossa fé é fortalecida. É quando Ele vem. Não existe melhor lugar para estar aqui na presença do Senhor. Você pode ter tantas coisas. Você pode ir a tantos lugares. Mas ainda assim o melhor lugar é a presença dEle. É a presença do Senhor, essa presença que nos constrange, que nos liberta, essa presença que traz alegria ao nosso coração, que traz a paz que excede todo entendimento. É essa presença. Não haveria sentido de estar aqui se não fosse por causa da presença dEle. É na presença do Senhor. É na presença dEle, querido. Então, todas as vezes que nós saímos da nossa casa, a gente tem que ter esse entendimento, tem que ter essa consciência de que nós estamos indo para nos encontrar com o Senhor, para ter um encontro com Ele, um encontro onde Ele vai falar conosco, onde a Sua presença tantas vezes vai nos assustar. Mas não existe nada melhor do que estar nesse lugar que é a presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar com você sobre confiar e esperar no Senhor. Essa palavra, essa mensagem, ela vai falar, querido, de algo que nós precisamos resgatar, que tantas vezes nós perdemos no caminho, que é a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade de recebermos esse alerta, de recebermos esse chamado, de dizer: olha, eu preciso que você ative novamente a sua esperança e a sua confiança. Eu preciso que você entre na minha presença e que você não fique assustado, porque é nessa presença que a confiança sua é fortalecida, que a sua fé é fortalecida, que a sua esperança é renovada. Quero ler com você Salmo 40, do capítulo 40, versículo 1 e versículo 2. Salmo 40, versículo 1 e 2. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha firme e firmou os meus passos. Feche teus olhos um pouquinho. Paizinho, nós te damos graças, Deus, nessa noite, porque o Senhor está aqui, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem se movido nesse lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos ensinado, Deus. E que nessa noite, ó Deus, a Tua glória, Senhor, possa se manifestar em nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, ser testemunhas daquilo que o Senhor é capaz de fazer, ó Deus. Daquilo que nenhum outro pode fazer, nenhum homem consegue fazer, mas o Senhor pode fazer. Que nessa noite a Tua palavra, Senhor, venha falar conosco e venha nos impulsionar, nos encorajar, ó Deus, e arrancar de nós todo medo, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que impede, Deus, de que nós possamos continuar, em nome de Jesus, amém? O salmista fala sobre uma experiência que ele teve com Deus, de esperar no Senhor,
de aguardar o socorro do Senhor e de perceber, de ver e de experimentar esse socorro. De um Deus que o tirou de um lugar, de um charco, de um lugar ruim e colocou os seus pés sobre uma rocha firme, firmou os seus pés. Você vai ver em todo o Salmo, quando Davi ele começa falando, ele sempre, na maioria dos Salmos, muitas vezes ele começa com o coração aflito. Muitos dos Salmos ele começa chorando, muitos dos Salmos ele começa com dor, mas ele sempre termina expressando a sua confiança em Deus. Ele sempre termina demonstrando a sua esperança no Senhor. Mas a gente que sabe que esperar não é uma coisa tão fácil. Esperar não é tão bom, a gente não gosta de esperar. Quem aqui gosta de esperar? Quem que chega lá no banco para fazer um depósito, fazer qualquer outra coisa, e quando tem uma fila dá vontade de ir embora? Todo mundo. Qualquer fila, quando você chega na padaria, principalmente nos dias de hoje, você chega em qualquer lugar, tem uma fila, tem um lugarzinho no chão marcado onde você tem que ficar. E a gente não gosta de esperar, porque esperar não é bom, pelo menos eu não gosto. Tem até um ditado que diz, né? Esperou 9 meses para nascer, né? Teve uns que saíram antes, não quiseram nem esperar os 9 meses. Mas na verdade, a gente não gosta de ficar esperando, porque esperar não é legal. Esperar muitas vezes é cansativo, esperar é frustrante, esperar dá um desânimo. Algumas vezes a espera não é recompensada. Por exemplo, alguém que está numa fila esperando um transplante, esperando um órgão. Algumas vezes ela espera, e esse órgão não chega, e a pessoa acaba morrendo, e aquela expectativa, aquela espera não adiantou de nada. Não é verdade? Os homens, quando estão no trânsito, eles não gostam de esperar. Quando começa a formar uma fila, ele já coloca o carro um pouquinho para a esquerda para ver se a fila está muito grande. E já depois, já olha para a direita para ver a rua que tem, para entrar ali e sair lá na frente. Não é assim? Eu sou assim, quando chega ali no Ney Pneus, mais ou menos, tem aquela fila, eu dou uma olhadinha, a fila está grande, eu já entro por ali, já saio lá na frente da UDESC. Ufa, me livrei. Algumas vezes pegar um atalho não tem problema algum. Algumas vezes não esperar, não querer esperar não tem problema algum. Mas na vida com Deus não é assim. Na vida com Deus a gente não pode pegar atalhos. Na vida com Deus a gente não pode dar um jeitinho. Na vida com Deus é preciso esperar. É preciso ter paciência. A gente não consegue pegar esses atalhos. Porque todas as vezes que nós pegamos atalhos na vida com Deus, a gente sempre acaba no lugar errado. O atalho, quando diz respeito à nossa vida com Deus, ao propósito que Deus tem para nós, todas as vezes que nós usamos um atalho, nós saímos no lugar errado. Nós não vamos para onde era o lugar para a gente ir. E quando nós não esperamos em Deus, nós corremos o risco de tomar a decisão errada. Quem não espera se precipita e acaba tomando uma decisão errada. Você lembra do rei Saul, primeiro rei de Israel, ungido por Samuel, quando o povo pede um rei? Então Deus manda Samuel ungir a Saul como rei de Israel, e ele é ungido ali. Mas tinha uma coisa que o rei não podia fazer, era fazer o sacrifício no lugar do profeta. Isso era o profeta que tinha que fazer. Mas eles estavam em guerra contra os filisteus, e o exército filisteu estava chegando perto, estava se aproximando. Só que o profeta, que era aquele que dava direcionamento, era aquela pessoa que entregava as mensagens do Senhor para o povo, que dizia: pode ir porque vocês vão vencer a guerra, pode ir porque o Senhor vai entregar esse inimigo nas mãos de vocês. Essa pessoa, o profeta que entregava a mensagem de Deus, ele não estava ali. Samuel havia saído e ia ficar fora 7 dias. E depois de 7 dias ele disse que retornaria, para então
poder então fazer esse sacrifício, poder então falar com o Senhor e poder entregar essa mensagem. Só que passaram 7 dias e o profeta Samuel não retornou. Então, rei Saul fica apavorado, porque ele começa a ver os soldados dispersando, fugindo, querendo ir embora, porque ninguém se atreveria. Eles sabiam que eles venciam porque Deus era com eles. Eles iam para a guerra confiantes porque eles tinham uma palavra que Deus estava direcionando eles, mas agora o profeta não estava ali para dar essa palavra. Então eles estavam com medo e eles começaram a fugir. E aí Saul, que não quis esperar mais, ele pega e ele faz o que ele não podia fazer. Ele levanta lá, faz um sacrifício para poder então encorajar aquelas pessoas, para dizer assim: ó, Deus está conosco. A gente fez isso, eu vou fazer o sacrifício aqui, vou levantar o holocausto aqui e Deus vai estar conosco, pode ficar todo mundo. Só que ele fez uma coisa que ele não poderia fazer. E assim que ele termina de fazer isso, o profeta chega e pergunta para ele: o que você fez? O que você fez, rapaz? O que você foi fazer? E aí ele fala: olha, é o seguinte, Samuel, você demorou. Você demorou, você não estava vindo e o povo e os soldados já estavam saindo, indo todo mundo embora. E aí eu fiquei com medo porque o exército filisteu estava se aproximando. Então eu tive que fazer, você não fez. Você não estava aqui. Essa decisão de Saul custou para ele o reino. Porque naquele momento o profeta falou para ele o seguinte: a partir de hoje, Deus vai procurar alguém segundo o seu coração para colocar sobre o trono de Israel. A partir de hoje, Saul, acabou para você. Você não é mais essa pessoa escolhida por Deus, porque você não tem um coração segundo o coração de Deus, porque você se precipita, você não tem paciência, você não sabe esperar, você na verdade não confia em Deus. Você quer uma palavra de Deus, mas você não confia em Deus. O que o profeta estava dizendo era o seguinte: ainda que eu me demorasse mais alguns dias, você não deveria fazer isso, porque isso não é para você fazer, porque você não confiou. Então isso custou o trono para você. Quem não confia, querido, se precipita. E a falta de confiança gera independência, e a independência gera obstinação. A falta de confiança gera independência, e independência gera obstinação. Será que você consegue falar isso para o seu irmão? A falta de confiança, fala para ele, gera independência, e a independência gera obstinação. E o que é obstinação? Eu vou falar para você o que é obstinação. Presta atenção. Obstinação: apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos, pertinácia, persistências, tenacidade. Isso não é uma qualidade, tá bom? Quem que não se deixa convencer, inflexível, irredutível, isso é uma pessoa obstinada, que não se deixa convencer, que está irredutível, que ela tem um apego forte às suas próprias ideias. Isso é ser obstinado, é ser inflexível. Uma pessoa que nunca se deixa convencer de que sempre está certo, sempre está certo, sempre está certo. Alguém que nunca tem nada para aprender. Esse é o obstinado. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque essa obstinação é o que muitas vezes nos afasta de ter uma vida de confiança no Senhor, de esperança no Senhor. E nós vamos ver aqui que Deus vai falar sobre isso, do seu povo, do povo de Israel, lá quando saiu do Egito. Êxodo 32, 9, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado.
Ou seja, tenho visto que esse povo não se deixa convencer. Eu tenho visto que esse povo é inflexível. Eu tenho visto que esse povo é irredutível. Eu tenho visto que esse povo tem um apego excessivo às suas próprias ideias. É isso que Deus está falando do povo. Moisés havia subido o Monte Sinai para falar com o Senhor. Mas essa conversa demorou 40 dias e 40 noites. Moisés, faziam 3 meses que eles tinham saído, 90 dias que eles tinham saído do Egito. Então eles chegam ao deserto do Sinai. E quando chega ali, Moisés sobe um monte para falar com Deus. E eu acho interessante, porque Moisés demorou 40 dias, mas na minha opinião, na minha versão, tá? Isso não está na Bíblia, eu acho que ia demorar muito mais de 40 dias. Eu acho que Deus interrompeu a conversa com Moisés e falou: Moisés, desce. Desce porque o povo fez um bezerro de ouro, desce lá. É como se Deus estava falando as coisas para ele, dando as instruções para ele, e de repente Deus vê alguma coisa, o povo fazer alguma coisa e fala: Moisés, para tudo, vamos encerrar nossa reunião aqui, Moisés, desce lá, corre. Desce lá porque o povo, ele fez cacaca. Desce lá. Esse, querido, é um ponto da nossa conversa. Sempre que algo acontecia, fora daquilo que o povo estava esperando, eles tinham uma atitude de rebeldia contra Deus e contra Moisés. Sempre que as coisas saíam fora daquilo que eles estavam esperando. Foi sempre assim. Todas as vezes que acontecia alguma coisa que eles eram pegos de surpresa, que exigia deles confiança, exigia deles fé, eles murmuravam, eles abandonavam, eles começavam a reclamar. Você lembra muito bem quando Moisés vai lá e tira o povo do Egito? Deus envia Moisés para tirar eles do Egito. E Moisés vai lá e manifesta a glória de Deus. Deus se manifesta através de Moisés e envia lá as 10 pragas. Toda vez que Moisés liberava a palavra e falava para Faraó: se você não libertar o povo vai acontecer isso, se você não libertar o povo vai acontecer aquilo. E Deus fazia, Deus honrava. E o povo viu, porque todas essas vezes o povo de Deus era poupado. E aí Deus tira o povo do Egito e vai pelo deserto e chega diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abre e o povo passa, conduzido por Moisés. E aí depois que o povo passa, o exército do Egito morre ali, porque eles tentam ir atrás do povo e as águas retornam ao seu lugar e morrem ali. E eles começam a ver a manifestação de Deus. Era uma coluna de fogo que os guiava, era uma nuvem que os conduzia, que os protegia. As roupas deles não envelheciam. Olha que coisa linda. Como era bom ser marido naquele tempo. Não precisava comprar roupa para a mulher. A roupa crescia junto com as crianças. Você não precisaria comprar o tênis maior que o pé do seu filho. Tem gente que vai lá e compra 2 números a mais. Vai crescer, vai crescer, vai crescer. Quem nunca fez isso? Eles tinham alimento, eles estavam com fome, Deus mandava comida, estavam com sede, saía água da rocha. Eles viram tudo isso acontecer, gente. Sabe, nos dias de hoje, a gente com tanta tecnologia, com tanta coisa a nosso dispor, que pode fazer muita coisa parecida com isso. Tudo que a gente quer ver é a manifestação de Deus. E eles viram tudo que Deus fez. Então Deus estava ali com eles. Eles haviam chegado naquele lugar e a primeira coisa que Deus faz ali, lá em Êxodo 19, você vai ver isso, que quando eles chegam no deserto do Sinai, Deus fala com Moisés e diz: Moisés, é o seguinte, fala para o povo que se eles me obedecerem, se eles cumprirem os meus mandamentos, eles vão ser o meu povo pessoal.
A minha nação, pessoal, eles vão ser luz para todas as nações que olharem para Israel vão saber que eles são um povo meu, que eles são um povo escolhido. Todas as nações que olharem para Israel vão saber. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus chamou você, curou você, libertou você, salvou você para você ser luz na vida de outras pessoas. Esse é o propósito de Deus com seus filhos. Porque você também é filho de Deus. Então Ele te resgatou, Ele te curou, Ele te cuidou, para que você fosse luz, para que as pessoas olhem para você e você seja luz. Então o povo, Deus fala isso para Moisés, e Moisés vai lá e leva o recado para o povo e fala: olha, Deus falou assim, 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 tal, tal. E o povo, sabe o que o povo disse? O povo disse: Moisés, fala para Deus que nós vamos fazer tudo que o Senhor nos ordenar. E Moisés volta lá e fala para Deus: Deus, o povo falou que vai fazer tudo que o Senhor mandar. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, então vai lá e diz para o povo para eles se prepararem, que eu vou me encontrar com eles. Fala para o povo, Moisés, para se santificar, porque eu vou me encontrar com eles. Moisés, fala para o povo se preparar. E vai lá, estabelece um jejum. Vai lá, diz para eles tomar banho, que eu vou me encontrar com eles. Eu vou descer, Moisés, ali no monte. E eu imagino, gente, sabe, Deus falando com Moisés, a expectativa de Deus para esse encontro. De dizer assim: agora a gente vai ter uma conversa legal. Agora eu vou poder falar com eles. Eu não vou precisar ficar mandando recado. Moisés era o garoto de recados de Deus. Ele ficava indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Mas agora Deus está dizendo assim: chama eles, que eu quero falar com eles. E aí Moisés vai lá e fala para o povo. E conversa e diz: olha, gente, é o seguinte, Deus quer se encontrar com vocês. Quem aqui queria se encontrar com Deus? Todos nós. Amém? Quem que não quer se encontrar com Deus? Todo mundo quer se encontrar com Deus. Se você pudesse, se Deus falasse para você: olha, eu quero que você suba lá no Morro da Glória de Deus. Eu quero que você suba lá no Morro da Glória de Deus, que eu vou falar com você lá. E aí você ia subir correndo, ia passar pelo cemitério, chegou lá no Morro da Glória de Deus. Porque todo mundo quer falar com Deus, todo mundo quer ter um encontro com Deus. Até que descubra, entenda o que isso significa. E aí quando descobre, muitos querem voltar atrás, muitos não querem mais estar ali. Veja o que aqui diz, veja o que aconteceu. Êxodo 20, versículo 18, 21. Diz assim: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Uau! Quando o povo viu quem era Deus, eles falaram: acho que é melhor a gente não subir. Gente, não vamos subir não. Mas por que será que o povo disse isso? Por que eles voltaram atrás? Por que eles voltaram atrás? Por que eles decidiram falar isso para Moisés? Moisés, sobe você lá, fala você conosco, escuta lá, seja o nosso garoto de recados, mas a gente não quer falar com Deus. Quando a gente chega diante da glória de Deus, algo acontece. Quando a gente chega, se aproxima de Deus, cada vez que nós nos aproximamos mais de Deus, tem alguma coisa que acontece.
Algo em nós que não era visto antes começa a ser visto, algo em nós que estava escondido antes começa a aparecer. Você lembra de Isaías? Isaías tem uma visão, e ele diz que ele viu o Senhor. E nessa visão está ali Isaías, e ele disse assim, no ano, diz a palavra, no ano que morreu o rei Uzias, o Isaías teve uma visão, e ele viu o Senhor. E aí ele diz o seguinte: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: e agora o que é que vai ser de mim? Porque eu sou um homem pecador, e eu cheguei próximo demais. Talvez eu não tinha visto antes na minha vida, mas agora que eu cheguei mais perto de Deus, eu vejo. Ai de mim, o que vai ser de mim? E aí sabe o que é que Deus fala para ele? A Bíblia diz que vai lá o anjo, pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. E o Senhor diz para ele: eis que o anjo tocou os teus lábios, e agora você está purificado. Agora você está purificado. Ele não disse: eu não quero mais essa visão, Senhor. Ele disse: o que vai ser de mim, porque eu sou um pecador. Sabe, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que estava errado, ele reconheceu porque ele chegou perto de Jesus, de Deus, e talvez aquilo ele nunca tinha percebido, mas agora ele percebeu, porque ele se aproximou do Pai. Só que o Pai não rejeita um coração arrependido. Não, ele não rejeita um coração arrependido. Então foi por isso que ele toca nos lábios de Isaías. E aí depois que ele faz isso, depois que ele toca nos lábios de Isaías, que ele purifica, que ele perdoa o pecado de Isaías, acontece o seguinte: ele chama Isaías para ser luz. Deus tem uma conversa ali, é como se Isaías não estivesse conversando, é como se ele estivesse, sabe, meio que ignorando Isaías, e ele começa a ter uma conversa no céu. Existe uma conversa no céu, naquela visão de Isaías, que é mais ou menos assim: eles estão conversando, e eles falam assim, Deus fala assim: ô Johnny, e agora? A quem há de ir por nós? A quem enviarei ao Zenir? E agora? E Isaías aqui no ladinho: quem há de ir por nós? Isaías poderia ter ficado bem quietinho. Ele poderia ter falado: eu é que não vou. Ser líder de PG? Never. Eu é que não vou. Sabe, não. Sabe o que ele fez? Senhor, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Agora eu sei que eu posso ir, pode contar comigo. Ele disse Rinene Adonai, que significa: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu vou. Se não tem ninguém para ir, eu vou. Sabe por quê? Porque aquilo que o Senhor fez na minha vida me limpou, me purificou, e agora eu posso ir, agora eu posso caminhar. Eu quero esse compromisso. Eu me aproximei de ti, enxerguei que estava em pecado, mas o Senhor me purificou, e eu não quero mais sair da tua presença, eu quero chegar cada vez mais perto. O povo não quis isso. Sabe por quê? Por causa do seu coração obstinado. Porque nem todos têm coragem de reconhecer o seu pecado como Isaías reconheceu naquela visão. Nem todos têm coragem, queridos, de dizer assim: ai, Senhor, cada vez que eu me aproximo de ti, eu vejo que tem tanta coisa ainda para mudar em mim. Então transforma, Deus. Nem todos têm coragem.
Então essa falta de posicionamento é de uma pessoa que não quer se comprometer, porque eles dizem assim: nossa, se a gente chegar perto de Deus, a gente está lascado. Porque se a gente chegar perto de Deus, a gente não vai poder mais murmurar, falar que está com saudade da cebola. A gente não vai mais poder reclamar de Moisés. Moisés para mim é o cara. Eu vou dar um abraço em Moisés, eu vou dizer: Moisés, você como líder é a minha inspiração. Você é minha inspiração, Moisés. Eu vou olhar para ele e vou dizer assim: tantas vezes, Moisés, eu ouvi a murmuração do povo, eu pensei em desistir, mas eu lembrei de você, Moisés. Que homem de Deus, que aguentou tudo aquilo. Eu olho para Moisés e aí eu olho para mim, para os meus problemas, para os meus desafios, eu falo assim: não é nada. Não é nada. Porque sabe, ele estava lá no monte falando com Deus. E aí o povo vê que Moisés demorou. Olha, era a pessoa que tinha tirado eles, que tinha libertado eles. Aí eles falam assim para Arão: Arão, esse Moisés, ele não sei o que aconteceu com ele. Aí eles falam: Arão, construa para nós deuses, porque esse tal de Arão, de Moisés, ele não sei se ele vai voltar. Como assim esse tal de Moisés? Eles estavam falando de Moisés como se fosse alguém que eles não conhecessem. Eles não estavam reconhecendo tudo aquilo que Moisés fez para eles. Eles não sabiam que Moisés muitas vezes intercedeu por eles quando Deus falava assim: eu quero fulminar esse povo. E Moisés falava: não, Senhor, isso é o teu povo, não faz isso. E aí eles olham para Moisés, eles olham para a demora de Moisés, e eles falam desse jeito: ô homem abençoado. Mas o povo era obstinado. Eles não queriam a presença de Deus, porque isso envolve ter um compromisso de não pecar. É o que Moisés falou para eles aqui: Deus quer cuidar de vocês. Mas eles queriam era fazer tudo do jeito deles. Eles não queriam um compromisso. Eles não queriam assumir uma responsabilidade, porque agora eles vão ter que deixar de fazer algumas coisas que não agradam a Deus. Por isso Deus diz que era um povo obstinado, que preferia viver daquele jeito. Um povo que perdeu a sua esperança. Um povo que poderia ter tudo, um povo que poderia continuar, estar ali junto com o Senhor. Um povo que poderia falar como Moisés falava, poderia falar face a face com Moisés, mas eles não quiseram. Eles falaram: Moisés, é o seguinte, a gente não quer, a gente prefere, Moisés, que haja um intermediário, que você seja o nosso intermediário. Sabe por quê? Porque Moisés sim, eles pensavam assim: Moisés, você sim, você tem que se consagrar, você tem que andar em santidade, você tem que buscar a Deus. Isso é para você, Moisés, a gente não quer isso. É isso que eles estavam falando aqui: a gente não quer isso. Isso é para você somente. E tantas vezes nós somos assim, queridos. A gente diz: não é para mim, isso é para o pastor. Isso não é para mim, isso é para o líder, isso é para o fulano. Isso não é para mim. Ele que tem responsabilidade de orar, ele que vai orar, ele que vai jejuar, ele que vai fazer isso, ele que vai fazer aquilo. Ah, pastor, fica aí inventando jejum. Ah, faz jejum você, pastor. Fica inventando esse jejum aí de 40 dias, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode assistir TV. E a minha novela, pastor?
É você, pastor, que tem compromisso com Deus, é você que tem a responsabilidade, é você que é o anjo da igreja. Às vezes a gente não quer esse compromisso por causa da obstinação. Para eles era melhor ter um intermediário, porque eles não precisavam desse compromisso. E às vezes nós somos assim. A gente quer um intermediário, a gente não quer ter o compromisso, a gente não quer chegar diante de Deus e enxergar aquilo que Isaías enxergou a respeito dele mesmo. O povo disse, lembra o que o povo falou? Lá no começo, quando Deus falou que queria fazer uma aliança com eles, lá por Êxodo 19, 18, por aí, Deus fala que quer fazer uma aliança com eles, eles dizem, Moisés, fala para Deus que nós faremos tudo que o Senhor ordenar. E eu acrescento aqui o seguinte, nós faremos tudo que o Senhor ordenar, se a gente concordar, senão a gente não faz. Isso é um coração obstinado. Senhor, conta comigo. Conta comigo. Senhor, mas não me pede para orar de madrugada. Senhor, não me pede para fazer visita. Conta comigo, Deus, pode contar comigo, mas não me pede, Senhor, para ofertar, para dizimar, não, Senhor. Senhor, conta comigo, mas não me pede para abrir um PG. Conta comigo, Jesus, mas eu vou na igreja uma vez por mês. Conta comigo, Senhor, mas eu não quero me envolver. Eu quero ficar lá na igreja, no meu cantinho. Você não é barata para ficar no cantinho? Frutos de um coração obstinado, presta atenção. Coração obstinado não sabe confiar em Deus, não se compromete com o propósito de Deus, não está disposto a mudar, não sabe ouvir um não e é totalmente indiferente. Coração obstinado, ele é indiferente porque ele acha que ele não precisa ouvir nada, ele não precisa de conselhos, ele é indiferente porque ele se basta a si mesmo. É um coração independente, que não tem a necessidade de buscar a Deus. E a obstinação, ela já cegou tanto algumas pessoas, que elas não conseguem mais encontrar o caminho de volta. Elas não conseguem mais voltar a ter a confiança no Senhor. Elas não conseguem mais voltar e depender do Senhor, porque estão obstinadas. Elas decidiram confiar em si mesmas, estão resolutas nas suas próprias convicções. Perderam totalmente a esperança no Senhor, elas não conseguem esperar mais em Deus, porque Deus pode demorar. Elas perderam completamente a capacidade de confiar. E por isso criam seus próprios deuses. A riqueza, as suas posses, o egoísmo, a aparência, o conhecimento. Um coração obstinado rejeita toda e qualquer orientação de Deus. Deus pode aparecer na frente dele, mas ele vai se achar no direito de questionar com Deus, porque está obstinado. Ele vai olhar para a Bíblia e vai dizer o seguinte: a Bíblia precisa ser atualizada. Essa é a mais nova que tem. O coração obstinado cria sua própria agenda, porque ele diz que Deus está demorando demais. Deus está demorando. Ai, pastor, Deus está demorando.
Eu orei, pastor, sabe aqueles casais de namorados que chegam, né? Aqui não acontece, mas em outras igrejas acontece muito. Os jovens vêm e falam assim: ai, pastor, eu vou orar com a fulana, né? A gente vai orar e tal, para namorar. A gente fala: oh, glória a Deus, vai orar, vai esperar. Vai orar porque a gente acha que vai esperar uma resposta de Deus. E aí daqui a pouco começa a namorar e tal. E a gente fala assim: e daí? Qual foi a resposta de Deus? Deus respondeu para vocês? Respondeu como? Como é que foi? Ah, não aconteceu nada de errado. Não aconteceu nada, deu tudo certo, então a gente está namorando. Quando eu e a pastora a gente começou a namorar, ela fez muito isso. Ela perguntou muito para Deus, eu acho que ela pensou: Deus, o senhor está errado. Ela fazia tudo quanto é propósito, ela só faltou fazer aquele propósito do Gideão, botar a lã lá na grama e falar: Senhor, se for da tua vontade, que caia orvalho só sobre a grama e na lã não. Aí Deus respondeu. Aí no outro dia ele falou: Senhor, se for da tua vontade, que caia orvalho só na lã e na grama não. E aí o Senhor respondeu. Ela só faltou fazer isso. Eu acho que ela não estava acreditando. Toda semana ela vinha com um propósito diferente. Ai, vamos fazer um propósito para ver se é da vontade de Deus. Até quando a gente estava noivo. E Deus respondeu. A gente espera em Deus. A gente pergunta as coisas para Deus porque a gente confia em Deus. Então, se a gente confia em Deus, se você pergunta algo para Deus, Deus, Ele acha que Ele tem o direito de dizer não para você, porque até quando Deus diz não para você, está dizendo sim. Mesmo que seja não, a resposta significa sim. Sim, o meu propósito para você é maior. Sim, você pode ter esperança em mim. Sim, você pode confiar em mim. Não namora com esse traste. Não namora. Confia que eu vou dar uma coisa melhor para você. Confia. Já tomei tantas decisões erradas, já fiz tantas escolhas erradas, tantas vezes me precipitei. Eu sempre falava, eu sempre orava, eu sempre falava: Deus, me dá uma resposta. Eu falava: Senhor, eu queria trocar de carro. E nós tínhamos um Chevette. E aí eu queria vir um Ford Ka, um Ka Black, banco de couro. Aparência engana, irmão. Nossa, que carro. E eu falei: vou trocar de carro. E eu falava para ela, falou: Cheiro, não vamos, não é o momento. Ela falava, ela sempre diz: ora. E eu oro. E eu fui lá e troquei de carro. Pensa numa coisa que incomodou, gente. Pensa num negócio que incomodou. Isso não foi uma vez só, foram várias vezes, tantas vezes que eu decidi simplesmente ignorar o não de Deus. O coração obstinado tem a sua própria agenda, ele não está preocupado com a agenda de Deus. Saber esperar é uma virtude. Saber confiar no Senhor é uma virtude. O povo não quis esperar no Senhor, não esperou Moisés, porque tinha a sua própria agenda. Eles tinham as coisas que eles valorizavam. Saul decidiu não esperar, porque ele tinha a sua própria agenda. Às vezes confiar em Deus não é o bastante, porque a gente confia até que. E a gente tem que saber que Deus é um Deus que responde, que é fiel com aquilo que Ele fala. Então a nossa confiança não pode ser abalada e não pode ser roubada.
Veja o que diz o salmista, lá no texto que nós começamos, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Como que se espera no Senhor? É com paciência. É com paciência que se espera no Senhor, é aguardar o socorro do Senhor. Olha aqui o que diz Lamentações de Jeremias, diz assim: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Meu Deus, você já experimentou esperar em Deus tranquilamente? Você conhece a espera tranquila? Porque a espera que a gente conhece não é uma espera tranquila. A gente fica contando o tempo, contando as horas, dizer: Deus, quando que vai vir? Senhor, quando é que vai fazer? Senhor, quando que o Senhor vai responder? O Senhor prometeu, quando é que o Senhor vai cumprir? Deus vai cumprir. Um dia Ele falou para Abraão, Ele disse: Abraão, você será o pai de uma grande nação, de você vai sair uma grande multidão, você vai ser pai de multidões, Abraão. Talvez se fôssemos nós naquele tempo lá, olhando, falando, já que podia, falava assim: não, então eu vou arrumar aí fazer um harém e vou fazer filho, aí eu vou ter uma grande nação. Dá o jeito. A Sara quis ajudar Deus, falou: Senhor, eu não posso, Abraão, eu não posso engravidar, eu não posso. Então você faz o seguinte: pega a minha concubina aqui, engravida ela. Às vezes a gente quer ajudar Deus e só piora a situação. Espere, é bom esperar tranquilo no Senhor. Se você estiver esperando em Deus, espere tranquilo. Não precisa ficar agitado, não precisa ficar com medo, não precisa ficar desesperado, porque Ele é fiel. E como ter esperança então? Como ter essa esperança? Primeiro, traga à memória o que o Senhor já fez na sua vida. Lamentações 3, 21, 24 diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ele é fiel. Ele é fiel. Então, quando você quer ter esperança, você precisa lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida, daquilo que Deus já fez em você. Isso te traz, querido, confiança. Isso restaura a sua esperança. O povo hebreu esqueceu aquilo que Deus havia feito. Como diz a pastora, momentos bons a gente guarda no bolso, e momentos ruins a gente guarda no coração. E a gente precisa trocar o lugar, lembrar de tudo que o Senhor já fez. A gente às vezes quer desistir de tudo. Pastor, não quero mais, chega, não quero mais. Traga à memória aquilo que o Senhor já fez por você. Traga à memória, lembre-se. Isso vai trazer esperança para a sua vida. Número 2, escolha ouvir a Deus. Escolha ouvir a Deus. O apóstolo Paulo, ele estava preocupado. Ele chega um momento que ele ora, ele fala: Senhor, eu não aguento mais esse espinho na minha carne, que vem me esbofetear sempre, para que eu não fique ensoberbecido, para que eu não seja orgulhoso. E eu oro para que o Senhor me tire isso, porque isso me machuca, isso dói demais, Senhor. E aí sabe o que Deus diz para ele? Ele diz: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo, tenha esperança, Paulo. Tenha confiança. Você não precisa ficar preocupado. A minha graça é o suficiente para você. E sabe, Paulo não parou, ele não desistiu, ele continuou, porque ele teve a habilidade, a capacidade de ouvir a Deus. Isso traz esperança. Quando você ouve a Deus, você tem esperança.
Quando você para ouvir o Senhor, isso te dá esperança. Pode vir qualquer notícia ruim, mas quando você para ouvir o Senhor, isso te dá esperança. Terceiro, escolha esperar com esperança. Parece redundância. 1 Coríntios 15:19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não basta esperar somente aqui. Eu estava falando de Abraão, e Deus fez essa promessa, até nem terminei de falar, eu vou terminar. Deus fez essa promessa para ele, a gente olha para Abraão e fala assim: Deus, o Senhor não cumpriu, Abraão não viu aquilo que o Senhor prometeu. Mas é claro que Abraão viu. Na verdade, Abraão está vendo. Sabe por quê? Porque a esperança dele não se limitava apenas para esse mundo. Aliás, ele aceitou o propósito de Deus. Ele aceitou o convite de Deus para ser pai de uma grande nação, porque ele sabia que aquela promessa não se limitava apenas àquele tempo. Porque aquilo que Deus faz na sua vida, querido, não é apenas para agora, mas tem um eco. Continua ecoando pela eternidade aquilo que Deus faz na sua vida. É por isso que a gente fala de Abraão, é por isso que a gente fala de Davi, é por isso que a gente fala de Billy Graham, que já morreu, mas aquilo que eles fizeram não foi apenas para esse tempo, não foi apenas para aquilo que eles podiam ver, foi para uma esperança muito maior. Quarto, não deixe nenhuma circunstância roubar a sua esperança. Às vezes a gente se desespera, a gente tem esperança, muitas vezes quando é conveniente. A gente gosta de esperar quando está tudo bem, mas basta dar uma coisa errada e a gente se desespera, a gente perde a esperança. E eu me lembro de uma família que mesmo no momento mais difícil da sua vida, não perdeu a esperança. Marta e Maria, quando Lázaro morre, seu irmão morre, ele fica doente, elas mandam um recado para Jesus e falam: Senhor, teu amigo Lázaro está doente. E Jesus estava em outra cidade, ia demorar para chegar, era uma viagem demorada. E Jesus não vai, e Lázaro morre. Mas depois que Lázaro morre, Jesus vai. E Jesus chega lá, então Marta vem ao encontro de Jesus e se coloca aos pés dele, fala da esperança que ela tinha. Ela demonstra para ele, ela expressa para Jesus a esperança que ela tinha. E ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa era a minha esperança. Veja a circunstância. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Senhor. E aí Jesus olha para ela: Marta, te acalma, Ele vai ressuscitar. E agora olha, onde que ela coloca a sua confiança? Ela demonstrou esperança, agora ela demonstra confiança. Ela diz assim: Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, eu sei. Aquilo que aconteceu, a morte de Lázaro, não roubou a sua esperança e nem a sua confiança. Ela continuou confiando, ela sabia com quem o seu irmão estava. Ela sabia que iria reencontrá-lo um dia, ela sabia que ele estaria salvo. Não foi a morte de Lázaro que fez com que a fé delas desaparecesse, que a confiança delas acabasse. Aí Jesus sai dali e vai falar com Maria, e Maria fala a mesma coisa para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Essa era a nossa confiança. Mas tudo bem, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Nada, querido, pode mudar a sua confiança. Nada pode abalar a sua confiança, a sua esperança no Senhor. Quinto, não seja obstinado. Hebreus 3, 7, 8
vai falar aqui do texto que nós lemos lá em Êxodo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação, no deserto. Se hoje ouvirdes a voz, não seja obstinado. Se você ouvir a voz hoje, amoleça seu coração, não endureça o seu coração. Se hoje você ouvir esse clamor, se você tiver essa capacidade de ouvir a voz de Deus falando com você, não endureça o seu coração, não seja obstinado, pare para ouvir. Isso vai te dar confiança, isso vai te dar esperança, não seja obstinado. E sexto, escolha o compromisso. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é viver no compromisso. Isso é escolher o compromisso. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: eu não estou preocupado com a minha agenda. A vida que eu quero viver aqui é uma vida que agrada a Deus. Eu não estou preocupado se eu vou chegar diante de Deus, Ele vai me dizer que eu preciso abandonar algumas coisas, algumas práticas, que eu preciso mudar o meu pensamento, que eu preciso mudar as minhas atitudes, porque agora a vida que eu vivo em Cristo. Essa é minha esperança. Essa é a minha esperança. Eu aceito o compromisso. Eu aceito esse compromisso. Eu me comprometo, Deus. Eu me comprometo, queridos. Para viver em esperança a gente tem que estar comprometido. Então aceite o compromisso. Escolha o compromisso. Fique de pé, por favor. Eu tenho um convite para você hoje, para que você decida confiar e esperar no Senhor, para que você abandone esse coração obstinado, para que você diga assim: Senhor, eu não sei nada, Tu sabes todas as coisas. Eu reconheço, Senhor, que eu não sei, eu reconheço, Deus, que sozinho eu não consigo, eu reconheço. Senhor, eu não quero ouvir a voz e ficar com o coração endurecido. Deus, eu quero que o Senhor quebrante o meu coração, Deus. Senhor, eu não quero ter medo da Tua presença. Eu quero estar na Tua presença porque eu quero que a minha confiança, que a minha esperança aumente, Deus. Eu quero ter esse relacionamento contigo. Eu não quero ter um intermediário, mas eu quero, Senhor, estar contigo. Salmos 37, 4, 9 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Agrada-te do Senhor. Confia no Senhor, espera nele. É bom esperar tranquilo no Senhor, é bom esperar por Ele. É bom ter esse coração que aceita a repreensão, que aceita o convite, que aceita o chamado de Deus. É bom querer estar perto do Senhor, é bom não ter medo da presença de Deus. É bom não estar apegado tanto às suas próprias ideias. Sabe que Deus quer fazer de você luz. Ele quer que você seja luz para outras pessoas. Mas a sua confiança precisa estar nele. Você precisa saber esperar pelo Senhor. Você precisa saber confiar no Senhor. Talvez você está aqui, está com medo do que possa acontecer daqui a alguns dias com você, não sei. Mas confie no Senhor, espere no Senhor,
Espere pela salvação do Senhor, porque é bom esperar com paciência no Senhor. É bom esperar. É como disse o salmista: eu esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Eu esperei com paciência e eu tive essa experiência, porque Ele se inclinou, e o Senhor se inclina para você nessa noite e diz: confie, 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 querido. Dentre tantas escolhas que nós podemos fazer, a melhor das escolhas é poder confiar no Senhor, é poder depender dEle. É poder esperar por Ele. Não se precipite, não tome decisões precipitadas, mas diga: Deus, eu quero caminhar, Senhor, segundo a Tua vontade. Eu quero caminhar, Deus, de acordo com os Teus pensamentos, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero caminhar, Senhor, ouvindo a Tua voz, Deus. Fala com o Senhor, querido, peça para Ele, diga: Senhor, sonda o meu coração, vê se eu sou assim, Senhor. Talvez eu não estou vendo, Deus, mas o que eu quero é me aproximar de Ti para poder enxergar, Deus. E se tiver alguma coisa, Senhor, no meu coração, Deus, eu quero que o Senhor toque na minha vida e limpa-me, Senhor. Sonda o meu coração, Deus, e vê se há alguma obstinação em mim, Senhor. E tira, Deus, porque eu não quero, Senhor, andar por mim mesmo, Deus. Eu quero, Senhor, andar por Ti. Eu quero caminhar, Senhor, na Tua presença. Porque como disse o apóstolo Paulo, eu já fui crucificado com Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive. É Cristo que tem que viver em mim e em você. É Cristo. É Cristo, querido, que tem que viver na nossa vida. É Cristo. É Ele que nos dá esperança. É Ele que renova a nossa confiança. É Ele, é Ele, é Ele, somente Ele, é Ele. É o Senhor, é no Senhor que você pode confiar. É no Senhor. É no Senhor. Nós temos tantos exemplos. Nós falamos de tantas coisas hoje aqui, de pessoas que poderiam estar caminhando com Deus, estar falando com Deus face a face, ouvir a voz de Deus tão perto, mas que escolheram caminhar sozinhos. Não faça a mesma escolha. Talvez você está aqui pela primeira vez, talvez você que está aqui nunca entregou a sua vida para Jesus. Você talvez tenha decidido caminhar sozinho, mas hoje é a oportunidade para você escolher caminhar com o Senhor. Hoje é o dia que você pode entregar a sua vida para Jesus. Não é mudar de religião, é escolher caminhar com o Senhor, é escolher não caminhar mais sozinho. Hoje é o dia para você fazer isso. Por quanto tempo você vai adiar essa decisão? Por quanto tempo você vai querer caminhar longe com medo daquilo que você tem que abandonar, do pecado? Por quanto tempo? Hoje é o dia para você tomar a decisão, querido. Se você está aqui nessa noite e deseja entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão onde você está e dizer: Deus, eu quero entregar a minha vida para Ti, porque eu não quero mais andar sozinho. Será que você tem coragem de romper com o pecado? Será que você tem coragem de entregar a sua vida para Jesus e dizer: Deus, eu quero caminhar contigo? Se você for essa pessoa, se você nunca entregou a sua vida para Jesus e deseja entregar, levante a sua mão onde você está. Levante, não tenha medo, não adie, não fique pensando: ah, Senhor, ah, Deus, eu tenho medo, Senhor, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Mas eu digo para você: não tenha medo, porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Perfeito amor lança fora todo medo. Então fale aí, querido, com o Senhor no seu lugar, onde você está. Comece a dizer: Deus, eu quero confiar mais em Ti.
Eu declaro, Senhor, que a minha fé, que a minha esperança, Senhor, estão em Ti. Senhor, eu declaro, Deus, que eu quero andar contigo. Senhor, eu declaro que eu quero ver os céus abertos sobre a minha vida. Deus, eu quero ver os céus abertos. Eu quero ver, Senhor, a Tua glória sobre a minha vida. Que se abram, Senhor, os céus. Porque, Senhor, eu sei, Deus, eu sei, Senhor, que é a partir, Deus, do Teu agir na minha vida, é a partir, Senhor, do Teu mover na minha vida, Deus, que eu posso caminhar em confiança, que eu posso caminhar com esperança, que eu posso caminhar com fé. É a partir desse mover, é a partir desse mover. Fale com o Senhor. Que se